Bom dia novamente. Quer dizer, para o segundo ano A, né? Para o segundo ano B, bom dia, meus amores. Primeiro bom dia de hoje para o segundo B. Para o segundo A, bom dia novamente. Apareceu aqui. Segundo A, já. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Quanto tempo? Apenas 1 horinha e meia. Tudo bem? Não, eu tô em aula. Eu quero uma conversa. Pega que tá em cima da cama. Tudo bem com vocês? Tá tudo tranquilo? Tudo bem? Segundo B, vocês conseguiram descansar? Eu espero que vocês tenham conseguido descansar. Não. Não. Não é não. Tudo bem, sim. Espero que vocês tenham conseguido descansar. Agora a gente entra em um ritmo bem aceleradinho, tá bom? Para vocês finalizarem aí esse ano, tá? A gente vai no ritmo mais acelerado dessa vez. E vamos que vamos, tá bom? O papo agora desse bimestre, né? Desse bimestre mas não, né, dessa apostila é cultura, certo? Então a gente vai levar um papo muito voltado para a cultura, então vai ser um papo mais fluido. Eu juro para vocês que é bem mais tranquilo do que tipo democracia, movimento social e etc, tá? Vai ser bem mais de boa. Bom, a gente já falou naquela nossa aula, né, antes da semana de recesso, que as culturas, né, a cultura, no caso, é um conjunto de crenças, valores, normas, né, instituições e os costumes de cada grupo. A gente também já discutiu sobre o fato de não haver culturas nem superiores, nem inferiores, né? As culturas, no caso, elas são diferentes, certo? As culturas, obviamente, nem sempre foram lidas assim, né? E a gente vai ter uma visão mais antropológica da coisa agora, principalmente nesse começo dessa apostila 4, tá bom? A gente entende a identidade cultural como a expressão das especificidades de cada grupo, ok? Então, a identidade cultural é aquilo que vocês fazem na Festa das Nações, na verdade, né? Quando vocês pegaram, por exemplo, ano passado, que foi muito lindo, inclusive, a Índia, né? Que vocês pegaram e apresentaram a Índia. Vocês passam ali, tentam passar os principais aspectos culturais. Obviamente que dentro desses aspectos, dentro da Índia, no caso de vocês do ano passado, dentro desses aspectos e tudo mais, vocês pegaram assim os que a gente identifica como parte da identidade. Significa que todo mundo segue aquilo, que em todo lugar fazem essas coisas, ou que todo mundo sabe dançar as danças que vocês apresentaram? Não, né? Faz parte da identidade, mas ainda assim cada indivíduo aí tem o seu grau de imersão nessa cultura, tá? E concluindo, né, essa parte que a gente já tinha comentado sobre, conversado bastante sobre, inclusive, a única coisa que une, né, a cultura é o fato da cultura ser diversa. Então, a cultura, ela é diversa, né, e é muito bom que ela seja diversa, e essa diversidade traz uma unidade nessa cultura. Bom, como eu comecei a falar com vocês na semana, né, no dia 7, no dia 7. A gente tem ali no final do século XIX e no começo do século XX o determinismo social, tá? Que vai ser uma pseudociência, na verdade,
né? Hoje a gente entende como uma pseudociência, mas na época tá vindo ali muito na vibe do boom das ciências mesmo, sabe? Do tipo, a gente precisa de métodos e uma coisa mais exata, né? A ciência atrelada à exatidão, certo? A algo que eu consigo prever, que eu consigo descrever o comportamento e que não vai até me causar surpresas ou qualquer coisa do tipo. E até pegando um pouco de uma vibe aí das biológicas do Darwin, né? A gente vem com a ideia a gente não, né? Eles vieram com a ideia do determinismo, que a sua premissa é que a raça. Ai, meu amor, claro, desculpa, Elô. Ó, só para avisar aqui para vocês. Calma aí. Vou até abrir a apostila para mostrar. Estamos aqui na aula 37 e 38, Identidade Cultural, Padronização e Diversidade. Vocês vão perceber que, como eu sempre faço quando eu uso slide, eu tento manter, né, os subtítulos da aula, né? Então, aqui, unidade de diversidade, aqui é todos contra todos os determinismos da cultura, eu coloquei determinismo, né, com palavra-chave, e até do subtópico vocês também vão ver que eu utilizei, tá bom? Então, né, coloquei contra o determinismo, que não ia ficar estaticamente bonito, né? Mas aí, a unidade da diversidade, contra o determinismo, os tópicos dos slides combinam com os tópicos e subtópicos, né, da apostila, tá? Eu sempre tenho esse cuidado, porque eu acho que aí na hora que vocês estão em casa estudando e fazendo as anotações de vocês conseguem se achar melhor, né? Enfim, estamos aí nessa aula. Bom, e também eu não coloquei o subtítulo aqui, né? Só coloquei identidade cultural. Mas enfim, vocês viram. O determinismo ele vem com a proposta de que a raça, o meio e o momento histórico vão ser determinantes para ver qual que é, né? Para a gente entender a cultura. Então, de acordo com ele, se aquela pessoa, né? Lembrando que nesse caso a gente está falando de raça biológica, porque a raça biológica ainda é um conceito válido, né, no século XIX, no século XX. Então a gente está falando de uma raça, né, da ideia da existência, partindo da premissa de que há uma raça biológica, o que a gente já discutiu, já sabe que não é bem assim, né, que as coisas não funcionam desse jeito, que não há o que a gente tem e estuda e até divide são as raças sociais, né, que é a raça como uma construção social, né, e não necessariamente biológica. E qual que é a diferença? Por que é muito importante se tocar nessa diferença? Porque se é biológico, significa que eu já nasço assim, né? A raça, enquanto construção social, ela prevê que, dependendo do ambiente que eu estou, isso pode mudar. Então, por exemplo, né, tem a minha avó faz isso direto. Mas, por exemplo, a Kamala Harris, né? Que eu vou dar um exemplo que aconteceu outro dia. O jornal falou: candidata à vice-presidência, Kamala Harris, negra. Aí minha avó, mas ela. Aí minha avó falou assim: mas ela é negra? Aí eu falei assim: vó, ela. Mas ela é mais clara que a sua irmã. Como ela pode ser negra? A pele dela não é escura. E aí você entra na questão que a gente já discutiu há 3 semanas atrás, né? Que é a construção, certo? Então, por exemplo, ser negro, o ser uma pessoa de cor, né? Que aí pode ser enfim, o negro, latino, etc. O indígena, enfim, entrando aí várias possibilidades, né? É uma construção social. A gente entende isso hoje. Nesse momento, isso é entendido como uma construção, né, biológica, ok? Então, o negro, ele nasce negro, certo? Igual quando perguntaram sobre a Zandaia, ela se autodenomina negra de pele clara, a mãe dela é branca e pai negro. Exatamente, Gui. Perfeito. Perfeito, Gui.
É exatamente isso. Tipo, as pessoas olham a Zendaya, sabe? Tipo, meu pai olha a Zendaya e fala, tipo, não, né? Normal, não tem nada a ver. Mas lá nos Estados Unidos é tipo, nossa, Zendaya, segunda negra ganhar um Emmy. Aí meu pai já assim, a Viola Davis é negra, mas, quer saber? Tá, Estados Unidos, ok. Sabe, do tipo, entender que os conceitos, eles vão mudando de acordo com o lugar em que eu estou, tá? Que é uma coisa que a gente tem hoje. Naquela época, aí voltando, a raça que a gente está falando é a raça biológica. Então, o negro, né, ele nasce biologicamente, por exemplo, eu vou usar esse exemplo porque eu vou falar da Jim Crow e do Apartheid, tá? Mas usando aí o exemplo do negro e do branco, né? O negro nasceria biologicamente diferente do branco, não só no sentido de cor de pele, cabelo, né, os fenótipos, mas a sua cabeça, né, o seu potencial intelectual também, ok? O Brasil, por isso que eu usei o exemplo dos Estados Unidos, viu, Dantas? Porque o Brasil é uma coisa. O colorismo no Brasil é um papo muito recente pra gente, pra eu falar assim, usar como exemplo rápido. E lá nos Estados Unidos, você ser um pouco mais escuro, você já é negra. Aqui no Brasil, talvez Zendaya seria denominada pela sociedade como parda ou só morena. Então, por conta do colorismo, né? Lá os Estados Unidos, ele tem a regra de uma gota de sangue. Então, tipo, se você tem, por exemplo, um pai negro, você pode se autodeclarar negra tranquilamente, né? Que não tem muito disso. Eu travei na hora de falar. A autodenominação ela é muito complicada, na verdade. Principalmente no Brasil, que é um país que vai passar pelo processo, né? De teorias ali na década de 30 que vão jogar o racismo para debaixo do tapete um pouco, sabe? É um dos nossos clássicos aí, né? O Gilberto Freire. A gente já comentou sobre ele, né? Mas no terceiro ano eu dou, tipo, um aulão só sobre ele. A gente tem muitos teóricos aí achando que lá na década de 30 a gente já tinha passado do racismo, né? E desse problema, e já esses problemas hoje, onde a gente fica meio. O que está acontecendo? Né? Ainda mais numa efervescência tão grande aí de movimentos sociais e de movimentos de resistência e de ressignificação das coisas, tá? O determinismo, ele vai estar baseado mesmo nessa coisa, tipo assim, a biologia, o meio ambiente, o momento histórico. Então, nesse caso, por exemplo, né, como o determinismo, como se eu pegasse e virasse e falasse assim, todo homem negro de periferia vai ser igual e vai fazer as mesmas coisas, vai ter o mesmo destino, assim como tipo toda mulher branca de classe média, e a gente sabe que não é bem assim, certo? Que óbvio que a raça social, né? A gente entende hoje que é uma raça social, que o meio e que o momento histórico vão sim ter influência no na sociedade e nas oportunidades que essas pessoas elas vão ter. Ninguém está falando que isso não afeta. Qual que é o problema? É quando a gente diz que só isso vai resolver, que só isso explica. Como argumentar que não se pode confundir determinismo com materialismo histórico? Eu acho que a gente pode argumentar que a gente não pode confundir, porque o determinismo ele é uma teoria que está falando sobre. Calma, como eu vou colocar isso? Sem. Ok, tá, vamos lá. Eu acho que esse é um dos momentos que a Giovana tá lendo e pensando o que está acontecendo. Vamos lá. Como a gente vai argumentar que a gente não consegue confundir o determinismo com o materialismo histórico? Primeiro que eu preciso relembrar vocês
como que a gente entende o materialismo histórico, né? O materialismo histórico, ele é uma teoria que é bastante difundida por Marx e muito usada pelos marxistas e não-marxistas, né? Onde a gente vai ter, falando a grosso modo, uma visão muito racional e dialética da história, ok? E, consequentemente, também da sociedade, porque o Marx, ele é uma pessoa que ele vai utilizar muito da história, né, para conseguir observar a sociedade. Até aí, tudo bem. O que o Marx vai fazer, ele vai estar estudando e separando sociedades passadas, tá? E de uma forma, ele não vai, pelo menos eu não me recordo, e aí se eu estiver errada, por favor, me corrija, Dmitry, mas a questão da raça, né, seja ela, enfim, da etnia, no caso, né, não vai ser um fator que o Marx vai levar em consideração. Então, o Marx, ele está focado na classe, né? Então, ele está olhando para a classe. Claro, ele está olhando para a classe, ele está olhando, obviamente, tentando encontrar os pontos em comum, como toda qualquer ciência, mas não existe, até pelo menos onde eu me lembre, e aí, de verdade, se eu estiver errada, por favor, me corrija, mas uma atenção no sentido de que há uma determinância, certo? De raça. Ele vai entender que cada momento histórico tem as suas características, e ele vai entender também que o meio, que aí ele vai ler como o estamento e a classe, né, vão te colocar em um local de privilégio ou não, né, e que vai te levar a possibilidades ou não. O determinismo, como a pseudociência que ele não vai estar preocupado com a análise social, certo? Então, para o determinismo, o que resulta na sociedade é uma consequência dessas três características, né? Desses três pontos, né? Esses três pontos juntos resultam em uma sociedade. O Marx vai estar falando, ele vai olhar a sociedade e vai falar quais são as coisas quais são as características dessa sociedade em específico. Cadê você? Aqui. Bom dia, professora. Daqui. Oi, bom Tá dia. dando? Ok. Você É que assim, eu citei esse exemplo por causa que, de fato, o marxismo, não, eu diria o materialismo, né? Não só a teoria dele próprio, mas o materialismo no geral, ele não deve ser confundido de forma alguma com o determinismo, até porque os marxistas, eles em suma são antipositivistas, e o positivismo ele está dialogando muito próximo ao determinismo. A gente pode ver na literatura, na época do naturalismo, né, a questão da Luiz Azevedo e tudo mais. Mas é por quê que eu fiz essa pergunta? Porque tem muita gente que acusa esse materialismo histórico de ser determinista, até por causa de uma frase do próprio Marx, que ele fala que, se não me engano, não é a consciência dos homens que determina a sua realidade social, mas é a sua realidade social que determina a consciência. Mas Né? ele está falando de uma construção cultural aqui, a gente está falando. Isso, sim, isso. Continua. Sim, e até porque ele, justamente por usar a bendita palavra determina, e aí por causa disso, determina determinista, né? E como você mesmo disse, Traduções. até porque tem a ver com aquilo que a gente falou de atualizar a teoria. Eu acho que na época dele a gente não tinha tantas discussões que começaram a ser levantadas pelos pós-estruturalistas, e hoje a gente pode discutir cultura de um jeito muito mais amplo. Ele focava mais em história, economia e filosofia. Só que, de fato, ele já disse
ele tem algumas falas, inclusive, sobre etnia. Se não me engano, ele fala que o negro só é entendido como negro no sentido de escravo, ele usa uma palavra alemã para escravo, né, no caso, em determinadas condições sociais. Então, é aquela questão que depois a gente pode associar até com o segundo sexo da Beauvoir, que se torna mulher, no sentido de que não é exatamente o fator biológico com o qual você nasce, sim a construção social na qual você se encontra a Então, partir do momento que você começa a socialização, né? eu fiquei No nisso, caso, porque ele nunca falou do fator biológico sendo determinante ou fazendo qualquer. exato. Ele fala, no caso, mais do fator econômico. No É, caso, eu acho que assim, o fator econômico ele influencia na construção das raças? Com certeza. óbvio. Por causa que quando a gente fala de criminalidade, de desigualdade social, a gente está falando de fatores econômicos. É importante lembrar que não é por causa que Marx fala, no caso que determina a consciência, não quer dizer que você nasce com uma consciência, porque isso é idealismo, e ele não é idealista. Você não nasce com a consciência e morre com essa consciência. Como essa consciência é socializada, você pode desconstruí-la. E a gente só consegue desconstruir com base em outros tipos de socialização, Que né? foi o que vocês viram no Então, só, primeiro ano, para quem não tá lembrando. e no caso foi só, eu queria saber de você para buscar, mas na verdade a opinião de como que a gente faz essa diferenciação, sendo que já era para estar bem diferenciado. Uma pseudociência que surge lá no século tarará, os antropólogos que vão para as ilhas de Samoa ficar estudando, olha só como bonitinhos são esses indígenas. Eles não têm cultura, né, gente? Olha. Olha, a cultura deles é inferior, né? Porque eles não são civilizados, né? Olha, que bonitinho, né? Eles nasceram assim, que lindinhos, né? Mas sim, é até o que eu estava tentando chegar, que o Marx, ele tem, né, como você estava falando, essa visão muito de uma análise histórica para entender a sociedade. Então, ele vai e faz essa análise histórica. Aqui a gente está falando, né, que, obviamente, eles consideram o momento histórico. Então, né, Dantas, o que é ser civilizada? Os antropólogos, eles vão mudar aí suas ideias de acordo com o decorrer aí da construção dessa ciência, né? Mas o Marx, ele tem uma análise muito voltada para a classe e para as relações, né, de dominação, independente aí da etnia, né? Óbvio que passa pela etnia, mas ele não tem um estudo focado nisso, enfim. O determinismo, ele vai falar, né, sobre esses fatores externos, ou esses fatores, na verdade, que eu não decido, que eu não tenho controle sobre, que vão me dizer aonde eu estou indo, e ele vai ser base para muito preconceito. Então, a gente vai ter aí leis segregacionistas nos Estados Unidos, no continente africano, mais conhecido, né, no continente africano desse processo é o apartheid da África do Sul, que acontece até ali a década de 90, praticamente, né? A gente tem até a década de 80, é muito recente, né? Até os próprios filhos de casais interraciais na África do Sul estão fazendo 40 anos agora, assim, porque era um negócio que era muito, 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 muito. Eu tenho um apresentador que eu gosto de ver, que se chama Trevor Noah. Ele apresenta o Daily Show. Ele tem um podcast também, e ele é sul-africano. E aí, uma vez ele falou assim, numa entrevista que fizeram com ele, que a África do Sul teve a melhor forma de racismo, porque era tão explícito e tinha regras tão claras, né, que não tinha nada escondido, estava muito claro o racismo e estava muito claro quais eram os problemas. Então, na hora que acabou o apartheid, por exemplo, eles precisaram sentar e conversar sobre isso, porque estava muito exposto, não tinha
nenhuma área meio cinza, assim, né? Naquele momento ali, na década de 90, no caso. Por conta das leis do apartheid, que eram muito óbvias, né? E toda a teoria ali por trás. Outra coisa que também aí todo mundo fala, nesse sentido da base do preconceito, é que o determinismo vai ser muito utilizado pela Alemanha nazista, né? Vai ser muito utilizado para justificar aí a superioridade da raça ariana. E, bom, o resto vocês já viram em história, né? E se não viram história, vejam aí a novela aí das 6, que tá passando aí tem aí o plot aí, né? Do nazista lá na novela da Globo. Chegamos no Roque de Barros Laraia, né? Que vai falar. Eita, eu chego e eu passo. Que vai falar que as diferenças, né? Ele vai. Na verdade, isso aqui é um trecho do. Acho que é do dicionário da sociologia, agora eu não lembro. Cadê? Deixa eu ver aqui na apostila. Cultura é um conceito antropológico, né? Ele é um cara que. Ele é um senhor, na verdade, né? Mas que, assim, é bem mais novo, bem mais recente, até porque os pensamentos, a mudança dessa mentalidade, ela é muito recente. Na década de 30, isso aqui está baseando muita teoria no Brasil, certo? Então é muito recente que a gente vai repensar esse processo e ele vai falar que as diferenças entre os agrupamentos humanos, elas não podem ser explicadas em termos de limitações que lhes são impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. Resumindo, galera, os seres humanos, eles não são produto apenas do seu DNAzinho e do aquáriozinho que a gente vive, né? Para o rock, né? Para o rock, o que difere os seres humanos dos outros animais é a cultura. E aí, para o segundo ano A, quem estava na minha aula mais cedo do segundo A, lembra que eu usei isso na hora que a gente está falando sobre estética, né? Só para fazer aquela ligação que eu falei para o segundo ano A que eu estava fazendo, tá aqui a ligação, tá? Porque era 8 horas da manhã, eu sei que nem sempre a gente está muito acordado. O que vai diferir a gente dos demais é que o ser humano, ele é um ser social, né? Ele socializa e através da socialização a gente desenvolve uma cultura, certo? Que passa pela arte, pelas instituições, né? Pelo nosso modo de vida e por diversos outros pormenores que formam a nossa identidade. O que é diferente dos outros animaizinhos, né? Um gato não tem uma cultura, um cachorro não tem uma cultura, um leão não tem uma cultura. Até porque a cultura, apesar da parte inconsciente dela, há também uma parte muito consciente e racional na construção, tá? E o fato também, né, da cultura ser esse organismo vivo. Eu acho que eu pulei nos negócios que eu tinha que falar antes. Mas essa capacidade de adaptação e de transformação da cultura, né, seja por um fator externo ou mesmo só por razões e conflitos que surgem internamente e que fazem com que seja necessário, né, essa transformação, isso difere dos animais, certo? Os animais têm instintos, a gente é culturalmente criada e cresce, como o Dimitri estava citando, né, no Marx, de que o nosso ambiente ele vai ali, né, por meio da socialização, nos colocar, nos apresentar de forma não é essa palavra que eu quero, Mariana. De uma forma interessante, né? E bem. E de forma que a gente está mais suscetível a aprender aí, né, esses parâmetros. Óbvio que a gente sabe, né, que pessoas que pertencem ao mesmo grupo estão suscetíveis ao mesmo tipo de padronização cultural. Então, as pessoas que existem, né, e que estão no mesmo
no mesmo grupo, obviamente que elas vão estar pensando parecido e vão estar suscetíveis, né? Vão estar mais dispostas a passarem por um processo de padronização, certo? Me recuso a fazer parte. É bizarro, é surreal e absurdo. Tenho certeza que a galera nasceu. Ai, Gi, isso é uma construção. A gente pode conversar sobre isso depois. Eu não vou entrar nisso agora, tá? Eu não consegui entender. Tudo bem, eu não vou entrar nisso agora porque vai fugir um pouco do que eu quero falar aqui, tá bom? Mas a gente fala sobre isso depois, se você quiser. Eu tenho uns textos bem legais que dá para passar. Tem até uns vídeos bem legais que dá para passar para a gente entender a diferença entre a estrutura e o indivíduo, tá bom? É que a gente estava falando, né, especificamente aí do racismo, citando que o determinismo, né, ele vai ser uma base muito grande para as teorias racistas aí, para sustentar essas teorias, né? A padronização, ela precisa ser tratada com muito cuidado, porque obviamente que a gente vai ter, né, um padrão ali dentro daquele grupo. Se não tivesse, como vocês fariam festa das nações? Porque pensa, vocês conseguem expressar a cultura de cada indivíduo da Índia? Tipo, vocês não iam conseguir fazer isso, certo? Existe uma generalização do que é cultura, de quais são os traços que vocês levam e apresentam, certo? Isso não necessariamente destrói a individualidade que existe e faz com que vocês entendam que não existe essa individualidade, porque está muito claro isso. Qual que é o problema? Quando a padronização ela começa a exceder os limites, certo? Ela começa a passar do ponto, né? E aí ela entra num processo de homogeneização. E esse processo de homogeneização, ele acaba com os costumes, certo? E no mundo globalizado, né, já te dou a palavra, Dimitri, no mundo globalizado que a gente tem hoje, a gente tem esse processo de homogeneização elevado ao 1000, certo? Aí volta ao que vocês viram na apostila 3, né, na apostila 3 não, na apostila, no caderno 2, né, das hegemonias, dos jogos de poder, certo? E esse processo, ele vem, né, com uma imposição de uma cultura. Aí a gente cita, por exemplo, o American Way of Life, né, que é o estilo de vida americano. Essa imposição, ela pode ser feita de uma forma violenta, como a imposição, né, colonial, ou ela pode ser feita de uma forma subliminar, como o estilo de vida americano, que foi passado aí e propagado, não necessariamente em todos os lugares do mundo, né? Óbvio que teve muita guerra para você passar isso, mas não necessariamente todos os lugares do mundo foi feito a partir de guerra, né? O Brasil, por exemplo, aderiu de uma forma muito de uma violência muito psicológica e não física, certo? Até porque isso é muito lucrativo para a economia globalizada. A gente vai falar mais com detalhes sobre isso quando a gente vê a indústria cultural, tá bom? No capítulo de indústria cultural, a gente entra por menores, né? Já falei que a cultura é um organismo vivo, certo? E aí a gente entra no termo ali da aculturação, que acontece através de fatores externos, ok? E que vai gerar uma troca cultural. Quando a aculturação ela acontece com fatores externos, gera uma troca cultural. Sim, a homogeneização da cultura é lucrativa, é muito lucrativa, porque pensa nas Kardashians. Tipo, elas ganham milhões no mundo inteiro vendendo um estilo específico de vida e de sabe? Elas vendem um estilo de vida, né? E como o mundo todo globalizado agora consome, né? Elas conseguem de lá na casinha delas vender aqui para mim um produto, né? Só vou terminar isso e já te dou a palavra. Eu juro que eu vou levar mais 1 minuto e meio, Dimitri, e eu te dou a palavra. Eu te dou 3 minutos.
né? A gente tem o conceito de antropofagia aqui no Brasil, que vai ser criado, vai ser colocado ali em ênfase pelo Oswald de Andrade no seu Manifesto Antropofágico. O Oswald de Andrade ele vai falar que o brasileiro, que o ser brasileiro, né, não significa que a gente feche os olhos para a cultura estrangeira, nem que a gente aceite a cultura estrangeira de modo passivo. Então, para ele, a gente nem tem que fingir que aquela cultura não existe, né, e que a gente não está sendo influenciado por ela, e muito menos aceitar que essa cultura venha e sobreponha a nova e que fique tudo bem, que fique por isso mesmo. Para ele, a gente deveria digerir essa cultura antropofagicamente, né? O antropofagicamente é homem comendo homem, né? Quem é antropofágico é tipo ser humano comendo outro ser humano, né? Então ele fala que a gente deveria ingerir e digerir essa cultura de uma forma quase animalesca, assim, sabe? E, tipo, aí vem o exemplo da Tropicália, né? Com o Gil, que é o meu favoritinho, de o rock é o que tá fazendo sucesso no mundo inteiro, querem fazer que a gente engula o rock, querem fazer que a gente engula os Beatles, por exemplo, beleza, mas a gente vai misturar o rock com samba. A gente vai engolir essa cultura, né, e digerir ela junto com a nossa, e vai transformar em alguma outra coisa, algum outro processo, vai fazer esse processo aí. Tipo o funk, sim, uma coisa que o funk, né, faz bastante. Vou te passar a palavra agora, Dimitri. Oi, professora. Oi, desculpa. Vamos refletir, Tá. falar mal dos Estados Unidos. Brincadeira. Mas é que você tocou no ponto Festa das Nações. E tocar na Festa das Nações toca diretamente no meu coraçãozinho, sabe? Mas é porque eu vejo a Festa das Nações não como uma festa apenas, sabe? Mas assim, um trabalho muito interessante que a gente faz. Mas é mesmo. E no caso, tipo, a gente tem alguns desafios por causa que a gente falou lá em filosofia estética sobre a lógica do mercado para vender. E a gente, de certa forma, tem que ter isso na nossa apresentação. Tanto na nossa apresentação, no nosso design da barraca, nas nossas comidas, por causa que, por exemplo, quando você faz Estados Unidos, Japão, é muito fácil vender comida. Mas se você faz Tailândia, não é tão fácil assim. Se você faz Laos, eu acho que ninguém nunca fez Laos na Festa das Nações, sabe? Né? Mas é nesse sentido. Aonde fica Laos? Só para começar. Fica na Indochina. Naquele meio em que tem Myanmar, Camboja, Não, Vietnã. Calma. Alô, Walter. Estamos precisando de uma aula de geografia aqui. Mas a questão aqui é o seguinte: quando a gente trabalha para construir a nossa cultura da Festa das Nações, a gente, infelizmente, tem que abandonar como é que eu posso dizer? Alguns aspectos culturais, realmente, né? Para ficar atraente, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que lutar contra um pouco dessa lógica estigmatizada do que é a cultura. Porque é o que eu falo. Eu não sei se eu já cheguei a comentar na aula, mas a gente não conhece a cultura de cada país. Quando a gente pensa em cultura da Índia, a gente pensa na cultura dos Estados Unidos sobre a Índia. Quando a gente pensa na cultura do Japão, a gente pensa na cultura dos Estados Unidos sobre o Japão. Todas as culturas do mundo, basicamente, são culturas dos Estados Unidos sobre tal lugar do mundo. Né? Porque é isso que a gente compra, é isso que a gente imagina. Né? Você pode chegar na Grécia e pensar que você não está na Grécia, porque você acha que a Grécia é a sua ideia de Grécia. Entende? E por que eu falo isso? Eu acho que é importante a gente abrir mais esses conceitos para explorar coisas que a gente não sabia sobre esses países. E que, realmente, é uma questão muito triste, porque isso acaba alimentando, às vezes, a xenofobia, quando a gente pensa